Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. E hoje nós iremos abordar a lição de número 9. Exatamente. Lição de número 9 que tem por título Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Oh, coisa terrível! É quando há desentendimento no meio da família. Aqui é dois irmãos de sangue que um não concorda com outro, um discorda do outro. Mas coisas mais tristes ainda se tratando da cristandade é quando há conflitos no meio da coinonia, da eclésia. Não devemos ter. Tá certo? Que nós temos gostos diferentes, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, caminhar diferente, suposições diferentes, mas conflitos não deve ter entre irmãos. Texto áureo, texto de ouro, vai dizer o seguinte, Gênesis, capítulo 27, o versículo 23, que vai dizer o seguinte: duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O maior vai servir o menor. Você vai entender aí a suposição que Deus está falando. É com Esaú e Jacó, porque Esaú nasceu primeiro, embora os dois são gêmeos, mas Esaú veio primeiro. Jacó veio grudado no seu calcanhar, mas Esaú que veio primeiro, ele que estava com a bênção. E nós vemos que, né, para dar um esclarecido aqui, uma brilhantada na introdução aqui, nós vemos que Esaú era o queridinho do seu pai. E Jacó era o queridinho da sua mãe. Um queridinho do papai e outro queridinho da mamãe. Aí você vê o que dá, né? Por isso, já vou adiantar, porque a lição vai dizer sobre isso. Não devemos ter preferência do seu filho. Se você tem mais de um filho, eu tenho um filho só, tenho uma filha só. Mas se você tem aí 2, 3, 4, 5 filhos, 6 filhos, 10 filhos, 20 filhos, não tenha preferência no meio da sua casa. Trate todos do mesmo jeito, da mesma forma, porque eles se sentem. Você é filho, você sabe. Se você tem mais de um irmão, você sabe. Se você é tratado diferente ou não, você vai sentir. E o seu filho também sente quando você trata ele indiferente com os outros. E se tratando de cristandade, não trate um melhor do que o outro, não. Ah, eu vou tratar isso aqui porque isso aqui eu gosto mais. Isso aqui é mais do jeito que eu quero. Você está totalmente errado. Você está desqualificado como senhor daquele servo. Ou como um superior, como autoridade daquele subordinado. Você está desenquadrado. Eu estou falando de cristãos. Se você trata os irmãos da sua congregação com indiferença, você está desenquadrado com o padrão cristão. Enquadra aí, meu irmão. Enquadra aí, meu irmão, meu amigo. Enquadra antes que seja tarde. Porque Deus não quer conflito no meio dos seus irmãos. Tanto da cristandade como no meio familiar. Isso serve para os dois. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 27, versículo 1 ao versículo 5, e o versículo 41 ao versículo 44, vamos a eles. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Olha só, ele já está sentindo que não sabe o dia da morte, mas está sentindo que já está no fim. Agora, pois toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que minha alma, porque não se dizer carne também, te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Que vinha trazer o velho, né? O velho Isaque. E aborreceu Esaú a Jacó por causa, tá? Aqui já é a conclusão do ato aqui, ó. O versículo 5 já pulou para o versículo 41, porque já está consumada a situação aqui, a briga está feita já. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção,
com que seu pai o tinham abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Você viu que não foi nem dias, foi anos aqui, né? Porque dias na Bíblia tem, nós sabemos, estudamos a escatologia, sabemos que dias na Bíblia, muitas das vezes está dizendo ano. Você vê aqui, versículo 5 já pulou para o 41, mas você vê aqui que já está consumado, né? O camarada pega, troca a primogenitura por um prato de lentilha, né? Já está lá, antes de acontecer isso. E agora, né? A mulher que deveria, né? A esposa de Isaac, Rebeca, que deveria apaziguar os ânimos, que já estava meio doloroso ali, foi lá e ouviu. Já que você está querendo abençoar o mais velho, por se tratar de uma hierarquia aí, de uma tradição judaica, eu gosto é do mais novo, eu vou abençoar o mais novo. Aí o pai queria abençoar o mais velho e a mãe queria abençoar o mais novo. E aí houve um conflito que nós vamos estudar agora. A introdução vai dizer o seguinte: nesta lição, veremos que a família de Isaac estava dividida. Isaac tinha Esaú como seu filho predileto, talvez por ser primogênito. Já Rebeca, a esposa de Isaac, demonstra amar-se, identificar-se mais com Jacó, o mais moço. Eita, coisa terrível no meio familiar. Não é difícil e não é fácil de encontrar isso aí também, né? Nós conhecemos muitas pessoas que são destratadas aí, desigualmente. Trata um como se trata nada e trata o outro como se fosse tudo. E eu estou falando no meio tanto da cristandade como no meio familiar. Devemos tratar por igual. Eu estou dizendo, eu tenho uma filha só, mas você sabe que quando você está sendo maltratado. Então, você que tem vários filhos, não trate o seu filho em desigual. Eles sentem, eles vão saber. Trate igual. Você dá uma bala para um, dá a bala para os três. Compra roupa para um, compra roupa para os três, para os quatro, para os cinco, para os seis. Dá um calçado para um, compra os todos. Dá um beijo em um, dá um beijo em todos. Tem que ser assim. Tem que tratar igual. Por quê? Porque acaba se tratando aí de um amar mais que o outro, e você vê que sempre o pai ama mais um e sempre a mãe ama mais o outro. E isso dá um problema terrível no fim aí da vida. Diz aqui no tópico 1, subtópico 1 ainda: o nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta à oração e à fé, né, de Isaac, por que não se dizer? Foi uma resposta de oração. Mas não deveria ter acontecido essa predileção aí, ser um predileto, o outro ser mais rejeitado. Tópico 2 aqui, subtópico 2 do tópico 1 ainda. Estamos no tópico 1, mas vamos para o subtópico 2 aqui, como eu comento o ponto preciso, né? Vai dizer o seguinte: não era costume o mais velho servir ao mais moço. Na cultura judaica do Antigo Testamento, o filho mais velho tinha o direito da primogenitura, a precedência sobre o mais novo. Deus, porém, é soberano e está acima dos padrões ou costumes culturais. Aí você fala assim: mas Deus podia intervir. Poderia mesmo, poderia. Deus é soberano, amigo, é supremo. Você acha que Deus... O que ele quiser fazer agora, ele faz. Eu não gostei. Problema seu. Não aceitei. Problema seu. Ele vai fazer do mesmo jeito. Aí você fala para mim: não, Deus ele tinha uma chamada já especial para Jacó. Tinha. Prova disso que veio as 12 nações ali, por que não se dizer 12 tribos, veio dele, né? Se tornou a nação predominante aí de Israel, de Jacó. Os 12 nasceu de Jacó, que até então aqui é enganador. Lá na frente nós vamos ver que o nome dele vai ser trocado por Israel, que é hoje a nação do quê? De Israel. Veio do nome de Jacó, que Deus trocou. Vai se chamar mais Jacó, não, vai se chamar Israel.
teve vários filhos, 12, e veio ser a nação de Israel. Então Deus já sabia, Deus é supremo. Ah, mas eu queria que Deus abençoasse mais Esaú. Mas Deus é Deus, filho. Você vai discutir com Deus? Vamos lá. Tópico 2, vamos ler aqui. Temos que ler para entender a lição, né? Tem coisa aqui que você tem que ler mesmo, porque a lição, essa lição aqui, se não entender a lição, você não consegue dar dessa lição. Você tem que entender a lição aqui no contexto cultural. Não achar, eu acho, eu gosto disso e eu vou falar isso na lição. Não, aqui é uma lição cultural aqui, tá falando de cultura. Então vamos ler a lição, né? Tópico 2. Esaú vende a sua primogenitura. Vamos entender aqui, filho. A predileção, que aqui está falando de predileto, talvez não estamos familiarizados com essa palavra predileção, mas aqui está falando de predileto, preferência. Dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família. De um modo geral, Isaac gostava mais de caça, e talvez por isso amasse mais a Esaú, que era caçador e seu primogênito. Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro e gostava de cozinhar. A atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta, com certeza não. Os pais podem ter mais afinidade com um filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. A preferência por um dos filhos causa ciúme, divisão, problemas com a autoestima e a disfunção familiar. É uma realidade. É uma realidade tão realidade como pedra é pedra, a água que você vai tomar daqui a pouco aí vai matar a sua sede, alimento mata a sua fome. É uma realidade tácita, concreta, definitiva e verdadeira. Trate os seus filhos iguais. Trate os seus membros da sua igreja iguais. Não trate um diferente do outro, porque isso é desleal com o céu. Vou repetir, talvez essa palavra saiu tão precisa aqui que eu vou repetir. Isso é desleal contra o céu. Trate todos por igual. Deixa Deus agir diante da sua soberana vontade. Deus sabe quem ele vai ser, quem o outro vai ser. Não precisa você dar um jeito. Ah, vou dar um jeito aqui para abençoar mais esse. E aquele lá eu vou dar uma rejeitada e ele que se vire. Ah, Deus observa assim, calma aí. Como é que você falou aí? Aquele ali que eu tenho compromisso com ele. E aquele ali que eu vou usar. Esse aí que você está falando é isso aí. Esse aí na frente lá vai me negar. Esse aí é um usurpador. É enganador. Esse aí, ele só gosta dos prazeres. Daqui a pouco ele vai me negar. Ele não, esse aí, ele já tem uma caída na sua afeição. Ele já tem uma caída no seu caráter. Não, aquele ali não. Aquele que está rejeitando ali, aquele vai ser uma ferramenta que eu vou usar na terra tamanha. Deus sabe o ladear, o caminhar e o proceder final, no meio, no começo de cada um. Pode ter certeza. Com Deus não fica nada na dúvida. Deus ele tem um final para cada um. Por isso nós temos que tratar todos iguais. Por quê? Porque você não sabe qual árvore dará mais fruto. Talvez aquele que está sendo mais rejeitado no futuro dará mais fruto. E daquele que está sendo mais bajulado dará fruto nenhum. Então, trate igual. Para quando chegar lá na frente, que eu já vi muito acontecer isso aí. Eu, por ser novo, eu já vi um funcionário, por sinal, de uma empresa que eu trabalhei e era tão desprezado, tão maltratado. Mas ele foi estudar, cresceu na vida e ele era evangélico até então, ele teve propósito, confiou em Deus. E ele também era trabalhador, tem essa também, né? O camarada é um camarada trabalhador, era pau para toda obra. O que aconteceu? Cresceu na vida e foi trabalhar na multinacional de encarregado. Não demorou muito de encarregado, ele ficou para gerente, porque ele foi estudar, cresceu de conhecimento e era um camarada esforçado, trabalhador, queria aprender tudo que tinha na empresa. Ele se tornou um gerente daquela multinacional. E eu presenciei isso. O que aconteceu? Aquele que menosprezava ele quando era o seu encarregado foi pedir emprego lá naquela multinacional quando ele era gerente. Aí quando chegou, falou assim, você vai fazer entrevista? Você passou, você vai fazer entrevista aqui. Eu selecionei o seu currículo, você vai fazer essa entrevista. Quando ele cai de frente com o entrevistador, quem era o entrevistador? O gerente, que agora era gerente, mas era o seu subordinado quando ele era encarregado. Ele olhou assim e falou assim, agora, estou querendo entrar nessa multinacional de peão. Eu quero entrar nessa multinacional de peão, não quero ser nem encarregado aqui.
e porque ganhava muito bem. Eu quero entrar de peão, e agora? Aí você sabe o que aconteceu, né? O gerente olhou, e ele também já não se enquadrava com a função que ele ia exercer lá, que era encarregado, por sinal. O gerente falou assim: esse camarada vai destratar todos aqui como ele me destratou. Desqualificou e falou assim: tá bom, muito obrigado, mas depois a empresa volta a te ligar se você for aprovado. Até hoje está esperando. Por quê? Porque não se enquadrava. Então, meu amigo, trate todos por igual, porque você não sabe qual prosperará. Você não é Deus, eu também não sou. Mas Deus, ele sabe, Deus é onisciente. Tópico 2, sobre o tópico 3, vai dizer o seguinte: Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Quando seu irmão chega exausto do campo, pede que lhe deixe comer. Então Jacó disse que ele só poderia comer do ensopado se lhe vendesse sua primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesita em vender seu direito. É um camarada também que só pensa no momento. Vender o direito de primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito, que era uma lentilha, né? Ensopado de lentilha. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do concerto do Senhor com Abraão. Tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor da sua primogenitura. Ele não a valorizou em termos espirituais e familiares. Agiu de modo imediatista ou imediato, desprezando um direito que fora estabelecido por Deus. Esaú agiu de modo insensato e preferiu trocar benefícios futuros e duradouros, vindouros, por prazeres momentâneos. Oh, coisa triste quando o ser humano só pensa agora. O cérebro é imediatista, o cérebro é agora, não está vendo no futuro. Não vê o que pode acontecer no futuro para beneficiar ele. Agora está sofrendo, meu amigo, mas no futuro, se você for resistente, você passar por esta prova, por essa preita que você está enfrentando, será que no futuro Deus não vai te honrar? Não vai te dar bênção? Ah, não, só quero agora, estou pensando agora. Perde a bênção. Tópico 3, subtópico 2 vai dizer o seguinte: Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. Aqui já é a primogenitura sendo trocada aqui, ó. Né? Quando, né, Esaú ouve do seu pai, que lá na lição, na leitura em classe, está dizendo: faz-me um guisado que eu vou te abençoar. Anteriormente, você viu que Esaú já trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Agora, Isaac quer abençoar, quer impor a mão na cabeça, e quem Isaac abençoar, será abençoado mesmo, meu filho. Isaac tinha a benção de Deus na vida. E ele colocava a mão, Deus iria abençoar mesmo. Mas aí a mulher fala assim, né? A sua mulher fala assim: ah, filha, ô Jacó, corre lá, pega 2 cabritos lá, mata lá que eu vou fazer um enguisado aqui para você receber essa benção. E a mulher era tão insana que pegou e falou assim: calma aí, Esaú é peludo, né? É meio peludinho ele, né? É um filho meio peludinho. Como é que o seu pai vai apalpar, vai perceber que você é liso, você não tem nem cabelo, não tem pelo nos braços, nas pernas, não tem lugar nenhum. Aí o seu pai vai te apalpar e vai perceber que não é você e ele vai ficar mais estarrecido ainda. E se ele te amaldiçoar, aí o bicho vai pegar pro seu lado, porque Isaac tem a bênção na mão. A bênção tá na mão dele, tá na boca dele. Ali é a boca de Deus. Aí o que acontece? A mulher pega e fala assim: vamos cobrir você de pele, de pelo. Mata um animal lá também, traz os pelos aqui que eu vou cobrir você. E quando ele te apalpar, vai ver que você tá cheio de pelo. Cabelo, vai ser cabeludo também, igual o seu irmão Esaú. E não é que aconteceu isso aí? E quando Isaac colocou a mão em Jacó, falou: Esaú, você é a benção de Deus, você é um camarada abençoado. Eu vou te abençoar. Lá vai. E deu aquela profecia abençoada. E será bendito, e será uma bênção. E Deus vai te abençoar, prosperar onde você chegar. Deus vai te abençoar onde você colocar suas mãos, você colocar seus pés. Mal sabia ele que ele estava dando a benção para o seu enganador, para Jacó, e não para Esaú. Mas quando chega Esaú, falando: pai, cheguei com a caça. Aí Jacó fala: ih, agora? Meu Deus, não estava. O Isaac já não estava enxergando. O Isaac falou assim: e agora? O que será do meu filho, do meu pobre Esaú?
Fui enganado pelaquele menino, por Jacó. 2 vezes, agora tomou a progenitura, agora tomou a benção de Esaú. E agora? Isaac pôs a mão na consciência, mal sabia ele que quem tinha enganado realmente foi a sua esposa Rebeca, que gostava mais de Jacózinho. Coisa triste, né, meu amigo? Mas agora tá lá, Esaú chorando. E Esaú ficou tão enfurecido que ele fez uma promessa, tá na leitura bíblica. Lê o texto, não precisa sair fora do texto para não virar um pretexto. Ele fez uma promessa, falou assim: quando meu pai falecer, meu amigo, quando ele deitar o olho lá, eu vou ter uma conversa com você, seu enganador. E a mãe de Jacó, ouvindo essa conversa, que a mãe não queria que os filhos um matasse o outro ali, não. A Rebeca não queria. Rebeca pega e fala assim: filho, vai perambular em outra terra. Tá lá na leitura bíblica, meu filho. Não precisa fugir do texto, não. Tá aqui, ó. Vai para outra terra, meu filho, porque o seu irmão quer matar você. Vai lá para Labão, meu irmão em Harã. Vai lá para a terra dele lá, porque lá você vai ter pelo menos uma segurança maior. E assim aconteceu. E assim aconteceu com Jacó. Ele teve que fugir porque Esaú realmente iria decepar ele, porque ele estava muito bravo, seu coração estava muito machucado por aquele engano. Posteriormente, eu não vou adiantar aqui, você vai ver que os dois vão se reconciliar. Só para mim saber da lição aqui, para não te dar uma lição errada, para você ver que eu não vou falar agora, porque a lição é a lição 12. A reconciliação de Jacó e Esaú. Vão se reconciliar, vão se abraçar, realmente eles vão se reconciliar mesmo. Se você ler o texto ali, nós vamos estudar a lição, é uma reconciliação de verdade. De um chorar com o outro, de abraçar e falar desculpa. Coisa maravilhosa quando acontece isso aí, né? Quem dera se não tiver alguém aí que esteja ouvindo esse comentário da lição bíblica dominical, você não tiver alguém aí que você não goste, você não goste, ou se você também foi esquecido, foi jogado porque tinha alguém que não gostava de você, você preferiu se ausentar da presença, meu amigo, reconcilia. Coisa linda é quando há reconciliação. Reconcilia hoje. Por que, Samuel? Porque se você morrer com essa mágoa no coração aí, meu amigo, coisa triste, não sei nem se há salvação para você. Reconcilia, meu amigo. Ame os seus inimigos. Ame os seus afoicos. Ame aqueles que não gostam de você. Mas você deve amá-los. Você não deve guardar mágoa em momento algum. Por quê? Porque você está retendo. Ouve o que eu estou falando. Estou chegando bem perto para você ouvir. Ouve, você está retendo as bênçãos de Deus na sua vida. Você está retendo as bênçãos de Deus na sua vida. E vai ter reconciliação aqui. Mas nós estamos falando da briga, vamos falar aqui então. Aqui há o conflito. Estamos falando do conflito? Está lá aqui no tópico 3, no subtópico 3 também vai dizer o seguinte: o filho de Isaac enfrentou uma dificuldade após outra, até que por fim admitiu: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Aqui é Jacó falando, que depois vai ser transformado, o seu nome vai ser mudado para Israel, logo após ele lutar com o anjo. Não se chamará mais Jacó, se chamará Israel, no Val de Jaboque. Exatamente. Mas ele mesmo fala, no capítulo 47, no versículo 9 de Gênesis: poucos e maus dias foram os anos da minha vida. Não é fácil, amigo. Por isso, trilha o caminho da honestidade. Trilha o caminho mais perfeito possível. Eu sei que você não é perfeito. Eu sei que eu também não sou perfeito, mas faça a sua vida o melhor possível. O mais perfeito possível, para você não trazer males para a sua vida. Para não colher males para a sua vida. Faz da sua vida o mais perfeito possível. Não passe a perna em ninguém. Não engane ninguém. Não usurpa ninguém. Por quê?
porque você vai colher bênçãos, vitórias na sua vida. Glória a Deus por isso. Conclusão vai dizer o seguinte: vimos que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaque e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para toda a família. Assim como o plano mentiroso de Rebeca, também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida. Tendo usado de engano para com seu pai e seu irmão, Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com Deus e sua vida foi mudada no Val de Jaboque, que é a lição que nós vamos estudar posteriormente. Mas coisa maravilhosa, coisa linda, é quando nós entendemos isso. Não tem preferência, não ter predileto, não trabalhar com a balança enganosa, trabalhar com a balança fiel, fidedigna, porque é isso que você vai colher. Eu trouxe um exemplo aqui que eu vi acontecer. O camarada trabalhava do meu lado, era um peão de fábrica, e o carregado judiava dele. Mas ele cresceu, meu amigo. Ele era um camarada que eu sabia, eu via ele, falei, esse camarada é inteligente, esse camarada sabe onde quer chegar. Não demorou muitos anos, não. Deu 7, 8 anos, passou 7, 8 anos, 10 anos, ele saiu daquela fábrica, entrou numa multinacional, estudou e foi trabalhando. Ele era inteligente mesmo. Um camarada que nasce inteligente é inteligente. Não tem esse negócio, eu vou para a faculdade para adquirir inteligência. Não, inteligência nasce inteligente. Você vai adquirir na faculdade durante a sua vida é conhecimento. E se você quer ter sabedoria, não é nem na faculdade, nem nascer. É Deus que vai te dar. Mas o camarada que lá, eu via que ele era inteligente. Ele tinha as atitudes diferenciadas. Esse camarada vai ser gerente. Esse camarada não vai ficar muito tempo aqui, não. Não deu tempo. Entrou na multinacional, 7, 8 anos, estava lá, gerente da multinacional. Aí o encarregado que o judiava dele foi lá pedir emprego para ser peão. E não passou. Quem dirá uma vaga que tinha lá para encarregado? Ele falou, isso aqui vai judiar dos meus funcionários aqui. Então, meu amigo, não tenha preferência, não tenha predileto. Nem na casa de Deus devemos ter isso. Que dirá no meio familiar? Que dirá no meio social? Trate todos iguais. É isso que a lei fala. Trate todos iguais diante da sua desigualdade ou da sua igualdade. Trate todos iguais. Que Deus te abençoe e que tenhamos uma boa aula em nome de Jesus.